Olá, aqui é o Alex MM Brasil, e desta vez trazendo um review da FIFA World Cup Korea Japan de 2002, no clima da Copa do Mundo. Bom, eu vou falar primeiramente sobre este álbum em específico, porque foi o único álbum que eu lembro que eu tinha, depois eu tinha 12 anos na época, então esse álbum é bastante nostálgico para mim. Então eu vou ver o que este álbum tem, né? Lembrando que eu não coleciono figurinhas atualmente, nem comprei álbum de 2026. É apenas para fazer um review aí, para quem se lembra desta Copa. Então curta, compartilhe, se inscreva. Então este álbum da FIFA de 2002 é lançado pela Panini, e eu lembro que era muito bonito mesmo, né, ter este álbum em mãos. E logo na primeira página já mostrava o índice, né, com os grupos. E aqui tem várias linguagens, né, inglês, francês, espanhol e português, né, para saber quais são os times aí. E aqui vemos, né, se eu não me engano, qual era o grupo da morte, né, que falava o grupo mais forte. Eu não me lembro bem, mas olhando a tabela aqui, talvez seja o grupo A, né, a França, que era a favorita, tinha o Uruguai e a Dinamarca, né, tirando o Senegal, né, esses três seleções aí eram mais tinha experiência. Eu não sei se realmente era este grupo, mas aqui você pode ver que tem, né, as iniciais de cada país, né, nas línguas inglês, alemão, francês, italiano, português e espanhol. Então no grupo A tinha França, Senegal, Uruguai e Dinamarca. No grupo B, né, falando resumidamente, Espanha, Eslovênia, Paraguai e África do Sul. O Brasil, né, com a Turquia, a China e a Costa Rica. No grupo D, Coreia, né, a Polônia, os Estados Unidos e Portugal. No grupo E, a Alemanha, a Arábia Saudita, Irlanda e Camarões. No grupo F, Argentina, Nigéria, Inglaterra e Sverige. O que é Sverige? Daí, por exemplo, você vem aqui e vê o que é o Sverige. Daí aqui tem a tradução, né, que é a Suécia. E no grupo G é a Itália, a Croácia, o México e o Equador. E no último grupo, a Rússia, o Japão, a Bélgica e a Tunísia. E aqui tem alguns símbolos, né, esse quadradinho, aqui o triângulo, e aqui fala que o goleiro, né, a parte da defesa, o meio de campo e o ataque, né, esses são os símbolos aí que eles colocaram. E aqui começa com as figurinhas, né, aqui este álbum, esta versão digital já está completa, então você pode ver qual você completou. Você lembra de ter completado algum? Eu, por exemplo, lembro, né, que eu tinha esta figurinha aqui, ó, que tinha o símbolo da Copa, né, de 2002, e eu também tinha os mascotes, né, que eu achei bem interessante. Eles me lembram a estética Frutegueira Aero, né, lembra essa estética, e eu tinha essa figurinha, e eu gostava muito desses esses bichinhos aí. Era a primeira Copa que eu acompanhava, que era com dois países, sede, né, Japão e Coreia do Sul. E daí aqui, né, a novidade, quer dizer, novidade não, né, mas eles sempre traziam os campeões do mundo desde 1930, né, Uruguai, Itália e Uruguai reinaram aí nos primeiros anos da Copa do Mundo. Depois veio a Alemanha e o Brasil reinou aí, né, com a interferência da Inglaterra, né, senão seria 3 Copas seguidas. Depois veio a Alemanha, Argentina, Itália, Argentina, Alemanha e depois o Brasil e a França. Bom, então aqui ele vem com a programação também aqui na tabela do lado, juntamente com os estádios, né, aqueles belos estádios. Quem se lembra dos estádios da Coreia do Sul e do Japão, né, eram lindos, modernos, e aqui já está até preenchido, né, a tabela dos jogos que ocorreu. Como vocês podem ver aí, ó, França e Senegal deu 0-1 para o Senegal, e segundo o que está escrito aqui. Então, se você se lembra de algum desses estádios, veja que eles são bem modernos, eles têm uma arquitetura realmente linda, futurística. Olha este, por exemplo, aqui, muito bonito, do Wing Stadium. E também esse daqui, o Big Swan, né, do cisne, ó, tem até os cisnes no lago, fica em Niigata, né, então ele vem com o nome da cidade e o nome do estádio. Alguns são até parecidos, mas eles são todos assim elegantes. Por exemplo, o estádio Big A, né, e esse Stadium 2002 é o nome, fica em Saitama, também tem uma, que na verdade é o desenho, né, fizeram uma pintura dele ao invés da foto, e ficou estilizado como uma pintura, não parece uma foto. E lógico, o lendário ali, que eu me lembro muito bem, o Sapporo Dome, né, o domo de Sapporo, né, que parece uma nave alienígena, era o meu preferido, né, que chamava atenção, super futurista. Ele, no dia de chuva ele fechava, né, o teto e ficava totalmente coberto. E aqui começando, né, com a França. Então eu também lembro, né, que eu tinha essa figurinha, eu completei, né, a figurinha da França. Eu lembro que eu tinha o símbolo, né, o escudo, que é esta letra F.
E aqui os jogadores, né, para quem se lembra de algum aí, eu não vou me lembrar muito bem qual que eu cheguei a colecionar, a adquirir, mas aqui lembramos, né, o Zinedine Zidane, né, que fez um estrago aí na Copa de 98 contra o Brasil. Ou também outra figurinha que todos conheciam, o David Trezeguet, né. Então algumas figuras a gente vai se lembrando de algumas estrelas, pois eram bem faladas na época. Depois vem o Senegal, vários jogadores, né, para mim desconhecidos. Eu não me lembro de nenhum assim de algum destaque do Senegal. E o próximo é o Uruguai. Né? Veja, também é interessante notar o uniforme. O azul celeste do Uruguai também é bem bonito. Eu acho, se eu não me engano, eu tinha, né, o escudo, consegui completar o escudo, adquirir o escudo aí no pacotinho de figurinhas. Então aqui tem o nome dos uruguaios. Né? Lembrando aqui, por exemplo, que tem a data de nascimento, a altura, né, 1,76 m e 72 quilos, né, vinha essas informações. E também aqui o time, né, o que ele jogava na época, por exemplo, Roma de Itália. Então essas eram as informações que trazia. Por exemplo, aí do Gianni Bismarck. E esses símbolos aqui, como eu disse, né, é um símbolo ou de meio campo, ou de defesa, ou de ataque. Então aí tem alguns jogadores do Uruguai. E o próximo é a Dinamarca, né, que antes falavam a Dinamáquina. Né? Então, aí tem vários jogadores da Dinamarca, né? Tem um padrão que eles tiraram a foto, aí foi interessante, né? Atrás em frente à rede do gol ali. O próximo é a Espanha. Aqui a seleção saiu uma montagem, né? Cada um fez de um jeito diferente. Aqui saiu uma montagem com as cores da Espanha. Se eu não me engano, ela jogou bem mal a Espanha. E eu cheguei a adquirir essa figurinha aqui, ó, do escudo dele, né, que aqui tá bem simples, né, esse escudo. Eu não sei se é o mesmo que eles usaram, mas aqui tá como oficial. E a diferença desse é que as fotos, cada um está com um time diferente aí, ó, não é da seleção espanhola. Alguns estão com a camiseta dos times mesmo, que eles jogavam na época. E a próxima, a Eslovênia. Aqui bem esquisitinho o símbolo aí da Eslovênia, né, o escudo deles. Aqui já encontra um padrão, percebe que cada seleção tem um padrão diferente. Aqui, por exemplo, eles já tiraram todos em campo, né, se organizaram e tiraram aí o mesmo fundo, né, o fundo ali de um estádio de onde eles estavam, que saiu meio com aquela técnica, fica embaçado, né, o fundo embaçado. E o próximo é o Paraguai, né, que atualmente, agora em 2026, daqui a pouco, né, no instante que eu falo, vai enfrentar a seleção dos Estados Unidos. E eu acho que eles vão ganhar, viu? Vamos ver, será mesmo? E aqui a figurinha, né, o padrão do Paraguai está bem legal também, com esse fundo verde, ficou bem destacável. Então é legal isso no álbum de figurinhas, que cada um tem o seu padrão, o seu jeito de fazer aí. E aqui é a África do Sul, né, que começou perdendo aí para o México atualmente. Esta era a África do Sul. Aí com um padrão também, de colocar o fundo, né, meio apagado. E aqui, lógico, o Brasil. Lembrando que tem um ótimo documentário que talvez eu faça um review sobre o pentacampeonato, né, os bastidores. Então, do Brasil eu não me lembro bem, o escudo eu não tinha essa figurinha. Mas eu lembro que eu tinha do Dida eu lembro que eu tinha do Lúcio, que mais? De alguns que eu me lembro, né, assim, do Brasil, eu não tô, eu acho que era só esses, o resto eu não tô lembrado. Mas aí está a grande estrela aí da época, Ronaldo, né, Ronaldo Luiz Nazário de Lima, né, que é o nome completo. E tem o Rivaldo também, que fez sucesso nessa Copa, e o Roberto Carlos, entre outros aí destacáveis. E o próximo é a Turquia. A Turquia, é engraçado lembrar que ela enfrentou o Brasil nesta Copa de 2002 duas vezes. Eles perderam as duas, obviamente. Então é legal no documentário ali os jogadores da seleção brasileira falando que na segunda vez eles vieram com fome de rivalidade. Então foi difícil jogar contra eles duas vezes. E aqui a China, né, que foi muito fácil vencer a China. Se eu não me engano, eles perderam facilmente nesta Copa, eles foram bem fraquinhos, a China. Aí o padrão deles, né, com fundo branco, ficou bem interessante, ficou bem destacável. E aqui a Costa Rica, né, aqui o símbolo é até que é legal da Costa Rica. O uniforme também é bastante interessante, né, vermelho e azul. Aí, e o padrão lá com o fundo, né, apagado, né, desfocado. E a Coreia do Sul, veja só a Coreia do Sul, né, que atualmente aqui em 2026 jogou ontem à noite aí contra Tchequia, né? Então
que ontem eu vi eles ganharam o jogo, né? Eu sabia que eles poderiam ganhar, eles dominaram o jogo. Mas alguém aí se lembra da Coreia do Sul de antigamente, né, de 2002, né, que é uma seleção totalmente diferente aí. Eu acho que eles foram bem, se eu não me engano, né? Eles chegaram, não sei se foi o Japão, ou foi a Coreia do Sul, chegou na semifinal. Então, nas quartas de finais, sei lá, eles foram longe. Se eu não me engano, era isso mesmo. E aqui, a Polônia. Veja só, a Polônia. Se eu não me engano, eu tinha a figurinha deste goleiro, Jerzy Dudek. Né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas veja só que interessante, o fundo deles ficou legal, né? Ficou degradê aí em branco, em meio rosa. Ficou interessante. Seria legal se todos seguissem o mesmo padrão, mas cada um fez de um jeito aí. E aqui os Estados Unidos, né, que hoje em 2026, junto com o México e o Canadá, cediam, né, a Copa do Mundo. Então aqui tem alguns jogadores destacáveis. Kobe Jones, eu lembro desse Kobe Jones aí. E também do Claudio Reyna, eu lembro bem, eu acho que eu até tive a figurinha dele. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. Não, o resto eu não me lembro. Mas aqui também tem alguns com padrão de fundo branco e alguns com o fundo do estádio, né, do desfocado. E aqui o Portugal, né, para quem se lembra aí, do Portugal eu tinha a figurinha do escudo, eu cheguei a ter, né, mas é legal que na época o jogador aí era o Figo, né, o grande jogador que todos gostavam era o Figo, e não existia o Cristiano Ronaldo aí não. O que se destacava era esse Figo, e também eu me lembro desse João Pinto aí, e do Pauleta, e Nuno Gomes também eu me lembro. E aqui é a Alemanha, né, que perdeu na final para o Brasil, né, com o lendário Oliver Kahn, né, que na época falava que ele era a muralha, ele fez ótimas defesas. O padrão deles ficou legal, né, no campo verde, no fundo também ficou ótimo. A camisa deles também é muito interessante, o da Alemanha. Eu já tive, né, uma camiseta da seleção alemã, mas não nesta época, mas bem mais depois eu tinha. E aqui alguns jogadores, eu não me lembro muito bem de nenhum, apenas do Oliver Kahn, aí ó, 1,88 m. E o próximo é a Arábia Saudita, que na época era bem fraquinho, né, era considerado uma seleção bem fraca, né, perdeu, né, vários jogos aí, e também os jogadores totalmente desconhecidos para mim, e o padrão deles é esse fundo desfocado. E aqui a Irlanda, o escudo da Irlanda eu cheguei a ter, que eu me lembro, né, aqui eles estão com um uniforme branco e com o fundo aí desfocado. Os jogadores eu não me lembro de nenhum. E aqui o Camarões, veja só a seleção africana do Camarões, né, alguns visuais eu lembro, como este Robert Song, né, com a barba loira. Alguns visuais eu me lembro, mas é interessante, né, a cor da camiseta deles também é bonita, né, do Camarões, e alguns nomes eu realmente não conheço. E aqui a Argentina, né, a famosa rival do Brasil. O escudo eu acho que eu tinha, se eu não me engano. E aqui alguns jogadores, né, para quem se lembra bem da Argentina. Eu já não, o único que eu me lembro aqui eram os principais, né, os atacantes. Então aqui na época tinha Gustavo, o Adrian Pablo César, Aymar, o goleiro qual que é mesmo? É o Roberto Oscar Boniano. E aqui o próximo é da Nigéria, né, a Nigéria aí. Também tem um uniforme interessante, né, um uniforme verde interessante. E aqui vocês vão vendo as informações para quem bate a nostalgia, a lembrança, se teve algum jogador da Nigéria. Eu não me lembro de ter algum figurinha da Nigéria. E aqui a Inglaterra também, que foi longe. Eu percebi que o padrão desses escudos aqui é o mesmo da Espanha e alguns outros. Eu não sei se é o escudo original, não sei porque eles escolheram esse padrão aí, ó, oval, né, com a bandeira. Não sei se eles chegaram a usar, colocar aí. Mas o grande destaque aí era o David Beckham, né, na época aí. Todo mundo falava do David Beckham, queria imitar o corte de cabelo dele, etc e tal. E o próximo é da Suécia, né? Também bastante interessante, né? O uniforme deles, a cor lembra bastante, né, as cores da Ucrânia, mas eles aí é o futebol europeu, né? Não tem muitos jogadores destacáveis que eu me lembro. E aí a poderosa Itália, né, que tem copas assim como o Brasil teve. E aqui, né, o seu azul, né, bem destacável, com fundo verde, né, é muito lindo esse uniforme realmente da Itália, é uma obra-prima aí. E você lembra de algum jogador? E aqui a Croácia,
também que era considerado um time forte na época, e veja só o uniforme que chique, quadriculado, aí esse padrão também desfocado, né, muito chique mesmo, era um dos uniformes mais tops que eu achava. E o México aqui, né, o México de 2002, eu tinha também, de novo, né, mais uma vez o escudo, eu tinha o escudo do México, e aqui alguns jogadores, né, totalmente diferentes, né, dos dias de hoje, que já começou ganhando aí na Copa, na estreia, né, de 2016. E o Equador aqui, nossos hermanos Equador, aqui o padrão saiu bem diferente, saiu uma dupla, né, uma dupla de cada um. E mais uma vez, o escudo eu tinha, né, dos escudos eu lembro qual eu tinha ou não tinha. Então aqui eles saíram um pouco diferente, né, não sei porquê, eles fizeram essa bobagem aí, ó, de economizar a página. Né, daí ela saiu em duplas, veja só que coisa eles fizeram a planinha aí. E aqui a Rússia, né, um símbolo legal da Rússia também saiu do mesmo jeito, né, com um padrão de duplas, né, ficou muito pequenininho ali, né. E aqui o Japão, né, que sediou na época, né, com os jogadores japoneses, né, com seus cabelos coloridos aí na época, também eu me lembro bem. Né, também chegou aí longe, né, na Copa. E a Bélgica, né, conhecido aí como os Diabos Vermelhos, né, devido ao seu uniforme, também era um candidato forte aí na Copa do Mundo de 2002. Tunísia, né, um país aí que usa uniforme branco, e tem esse padrão também de duplas. Veja só que interessante. Então aí terminou, né, todos os times, seleções, e aqui atrás, né, do álbum, tinha o símbolo e o mapa, né, do Japão do lado direito e aqui da Coreia do Sul do lado esquerdo, né, com todas as cidades, né, sede, todas as cidades aí que tem os seus estádios, né, sediando. A maioria, se eu não me engano aqui, parece que a maioria no Japão, né, tem o Sapporo, Miyagi, Niigata, Ibaraki, tem Saitama, Yokohama, Shizuoka, Osaka, Kobe e Oita. Já no lado da Coreia do Sul, tem Seul, né, Incheon, Suwon, Daejeon, Jeonju, Gyeongju, Daejeon, Ulsan, Busan e Seogwipo. Não sei se é assim que se fala. Né? Esses idiomas eu já tentei aprender, né, os dois eu já tentei aprender, o coreano e o japonês, mas não deu certo. Então, esse foi o review de hoje, né, no clima da Copa do Mundo. Eu já acertei 2 vezes já. Eu falei que o México iria ganhar e também falei que a Coreia do Sul iria ganhar. Vamos ver para o resultado de hoje. Será que o Paraguai vai ganhar? Eu estou apostando no Paraguai. Então curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.